sul do Brasil. 10h59. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Universitária FM, Agenda Cultural. Neste sábado, a partir das 14h30, o Cinema São Luís recebe a Festa do Cinema Italiano 8h30. O Festival Cinematográfico realiza em Recife e em outras 15 cidades do Brasil a mais recente produção do cinema contemporâneo da Itália. Ingressos à venda na bilheteria do local. A Caverna, localizada no bairro do Recife, recebe neste sábado o Reggae pelo Reggae a partir das 8 da noite. O show conta com apresentações de Bob, Memes e Michael, além do DJ espanhol Lemer. O evento é gratuito. Universitária FM, Agenda Cultural. Fim de noite especial, no domingo da Universitária FM. Às 9, Ciba. Ei! Venha para a nossa congregação. O barato é pesado. Pra entrar não paga nenhum tostão. 10 horas, Boca Livre. Na viola eu carrego o mar do meu bem-querer. E às 11 horas, espaço aberto para a música colombiana. Estemão. Ay, este pobre corazón, ni tan pobre ni en dolor, solo quiere palpitar. Fim de noite especial, no domingo da Universitária FM. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela Universitária FM 99.9, também pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM, nossas rádios públicas, nossas rádios universitárias. Está começando agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Estamos ao vivo também em transmissão pelo facebook.com/Programa Fora da Curva. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Durante esta semana, o Fora da Curva voltou, com a sexta temporada de programas, e a gente se dedicou a discutir o que está acontecendo com o nosso país durante estes primeiros meses, do governo Bolsonaro. Hoje a gente fecha a semana com o tema Reforma da Previdência, que é considerada o carro-chefe, do governo. A gente quer saber o que você, o que nós perdemos com a reforma. A gente quer saber qual, finalmente, é o tamanho do prejuízo. A reforma da Previdência foi aprovada, pela Câmara dos Deputados e já chegou no Senado Federal. Chegou ontem, quinta-feira. O relator, ou seja, quem vai dar o parecer sobre a proposta de emenda constitucional é o senador Tássio Gereissati, do PSDB do Ceará. Ele já defendeu que o texto que veio da Câmara seja mantido em sua essência. O senador afirmou que, caso haja alterações, elas sejam realizadas por intermédio, prestem bastante atenção, de uma PEC paralela. Além de tudo, gente, há essa possibilidade de haver uma PEC paralela, que, segundo o senador, nas palavras do relator, essa PEC paralela existiria para não atrapalhar a celeridade, a rapidez da tramitação. E o prazo previsto pelo senador seria de 60 dias de discussões da PEC no Senado, para depois ela voltar à Câmara e ser finalmente ou não aprovada. A reforma ela prevê mudanças bastante estruturais, são mudanças muito importantes no nosso sistema de previdência social.
A reforma, a gente vai falar bastante sobre ela hoje, mas entre outras coisas, esse texto da PEC, ele aumenta a idade de aposentadoria, tanto de homens quanto de mulheres. O texto altera regras de aposentadoria para policiais, para professores. Ele altera, inclusive também o abono do PIS/PASEP. Tem alterações em pensões por morte e até nas aposentadorias de pessoas com deficiência, em pessoas aposentadas por invalidez, e também altera bastante o chamado auxílio-doença, né? Que hoje é previsto pela nossa Previdência Social. A gente hoje vai conversar com 2 especialistas no tema. A ideia é que elas expliquem, né? Tentem resumir. Eu sei que é difícil, é uma tarefa árdua, mas a gente vai tentar resumir os pontos mais importantes do texto. O texto que seguiu ontem, né? Na quinta-feira, para o Senado. E também é importante que você, ouvinte, você possa tirar suas dúvidas. Vocês podem enviar já suas perguntas, seus comentários aqui pela nossa página do Facebook. Vamos aproveitar esse momento para tirar dúvida, que eu acredito que são muitas. Eu estou aqui no estúdio já com Shinaide Mafra. Shinaide é advogada, é especialista em Direito do Trabalho e da Previdência. Shinaide é vice-presidenta da Comissão de Previdência Social da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e também é professora de Direito. Bom dia, Shinaide. Bem-vinda de novo. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes do programa Fora da Curva. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e uma tristeza falar sobre o tema, mas já que já está, vamos discutir e aclarar todos os pontos. É importante, né, que a gente discuta cada vez mais, a gente entenda essas minúcias dessa reforma e no que ela nos atinge, né? A gente também convidou e está chegando daqui a pouco Verônica Ferreira, que é doutora em Serviço Social e é pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Eu queria fazer uma observação aqui breve, que nosso programa, eu fiz questão de convidar 2 mulheres para essa discussão, porque num levantamento recente que eu fiz para uma pesquisa, analisando matérias e entrevistas sobre a reforma da Previdência na grande imprensa, eu identifiquei que a mídia comercial só chama para falar de Previdência homem, político, empresário, e, vez ou outra, também advogados completamente favoráveis à reforma. Então, se vocês muitas vezes se perguntam cadê o outro lado está aqui, né? Então, hoje eu chamei 2 mulheres ligadas diretamente ao tema, porque nesse meu levantamento eu identifiquei algo que a gente já imaginava, mas agora eu comprovei que as fontes ligadas aos trabalhadores, às trabalhadoras, as mulheres sempre ficam de fora. E a gente é fora da curva e está incluindo essas fontes hoje aqui. Shinaide, eu sei que o tema é complexo, para mim é muito complexo, você já lida com isso diariamente e pode nos aclarar, né? Eu queria que a gente começasse tentando entender sobre esse texto que foi, né, da PEC, né, que é uma proposta de reforma de mudança na Constituição, né, a PEC. Eu queria saber como esse texto que chegou ao Senado ontem altera a nossa vida da trabalhadora, do trabalhador, porque a do empresariado, a do juiz, a dos políticos, a gente já sabe que não vai ter muita alteração não, né? Quem está realmente sentindo ou vai sentir os efeitos. Bom dia, Verônica. A Verônica chegou aqui agora no estúdio. Bem-vinda. Então, a gente está querendo entender o que é que, na prática, essa reforma, se aprovada da forma como ela está, pode alterar a nossa vida de trabalhador e de aposentado. Vê só, Adriana, realmente o tema é bem complexo e vai demorar muito tempo para as pessoas começarem a entender o que de fato aconteceu. Uhum. E considerando, né, o nível de entendimento sobre esses temas complexos, muita gente só vai se aperceber das mudanças no momento que for da entrada na aposentadoria. E sofrer a mudança, né? Sofrer a mudança. Então, ainda vai demorar realmente muito. Mas, a princípio, o que é que a gente teve? Mudança na idade. A mulher saiu de 60 para 62 anos, o homem 65. O tempo de contribuição teve um aumento significativo para que tenha uma aposentadoria integral. O homem vai precisar cumprir 40 anos de tempo de contribuição e a mulher 35 anos de tempo de contribuição. Isso para que eu tenha 100% do valor do meu benefício. Uhum. Com 20 anos... Que é praticamente impossível, né? 40 anos de trabalho. Sim, considerando que eu até escutei recentemente algum político falando que o servidor público certamente atinge os 40 anos, porque se ele não cometer nenhum ato de improbidade, ele vai continuar vinculado àquele regime até o dia que ele queira. Já o funcionário, né, seletista, né, o carteira assinada, dificilmente vai conseguir 40 anos. Exatamente. Porque, principalmente a situação que a gente já vive aí desde dúvida. 2014, né? De muito desemprego. Então, considerar 40 anos contínuo na empresa é impossível. E até porque as pessoas com uma certa idade já não conseguem mais emprego mesmo, né? Ainda tem essa situação. Pessoas demitidas já a partir dos 40
40, 50 anos, tem uma dificuldade certamente muito maior, né, de conseguir emprego. Adriana, esse ponto é importantíssimo. Na hora que a gente pensa em 40 anos de tempo de contribuição, vence à mente logo a idade que a gente vai ter nesta época. Exatamente. E uma pessoa com 40 anos, eu atendo muitas categorias, né, que tem doença ocupacional. Às vezes eu pego uma pessoa de 30 anos, que é um jovem, que já não tem condição de trabalho. Como é que essa pessoa vai chegar aos 70 anos? Onde é que ela vai arrumar trabalho? Então, a grande maioria da população, ao ficar desempregada e estando doente, vai passar ao trabalho informal. Sim, e para de contribuir, obviamente, né? Com certeza. Verônica, eu ia até te perguntar na sequência dessa pergunta para a Schneider, né? Quais são as mudanças principais nas nossas vidas. Eu queria entender quais são os setores. Eu entendo que todos os setores do trabalho estão sendo prejudicados, mas quais aqueles setores que o prejuízo é ainda mais gritante? Então, os setores mais prejudicados são o setor informal do mercado de trabalho, né? Como já estava sendo discutido aqui. A gente já tem uma situação no mercado formal de trabalho, né? De quem trabalha com carteira assinada, que é uma situação bastante precária, porque tem muito desemprego, porque tem muita intermitência. É muito difícil você ter um trabalho no mercado ininterrupto, né? Até porque agora o trabalho intermitente é permitido, né? E depois da reforma trabalhista, essa vai ser a realidade de todas as pessoas que tiverem no mercado formal de trabalho, mas a gente tem que entender que no Brasil a gente tem estruturalmente uma informalidade muito grande. As mulheres, por exemplo, estão majoritariamente na informalidade. A população negra está majoritariamente na informalidade. Então, a ampliação do tempo de contribuição e da idade, quer dizer, para esses setores que na prática já têm muita dificuldade de acessar a aposentadoria e a previdência social de maneira geral, vai estar inviabilizada. Quer dizer, a gente está com a aprovação desse texto, ratificando que grande parte das pessoas que trabalham hoje no nosso país não vai ter mais proteção social. Agora, essas pessoas que estão no mercado informal de trabalho hoje, com a aprovação desse texto, o que está sendo dito para elas vocês não têm mais direito à proteção social. Vão recorrer a um BPC, ou à assistência, ou às redes de solidariedade familiares. Então, essas pessoas estão excluídas desde já. A aprovação desse texto exclui milhões de pessoas, né? Só de mulheres, quer dizer, são quase 50 milhões de pessoas que estão sendo excluídas definitivamente. Então, o setor informal está prejudicado, mas mesmo quem hoje está trabalhando no mercado informal, no mercado formal, como a companheira colocou, depois da aprovação da reforma trabalhista, já está vivendo uma precariedade. A gente vive um mundo do trabalho que gera muito adoecimento. A gente não está falando só do adoecimento de quem já tem, como a colega disse, mais de 50 anos, 60 anos. A gente está falando de uma classe trabalhadora jovem, tomada por problemas de transtorno de ansiedade, de depressão, de esforços repetitivos, sobretudo as doenças que têm a ver com sofrimento, com a insegurança que o mercado de trabalho produz, é o que a gente está vendo predominar numa força de trabalho muito jovem, quer dizer. E a aprovação dessa reforma é um fator que vulnerabiliza ainda mais essa classe trabalhadora jovem. Então, a gente tem aí, também com a aprovação desse texto, que é uma coisa muito, muito grave, gerar uma situação de insegurança, né, de maior adoecimento de uma juventude trabalhadora formada de homens, de mulheres, né, de pessoas LGBTs, né, negras, que já vivem hoje uma situação de muita insegurança. Eu acho que para a juventude o golpe ainda é maior, porque nos deixa sem futuro, muito né? maior, porque a perspectiva de insegurança só aumenta e a gente vai ter muito mais adoecimento. Eu acho que a discussão da saúde do trabalho é fundamental para a gente pensar os impactos dessa reforma. A gente tem uma classe trabalhadora, sobretudo jovem, feminina, racializada, já adoecida. Já com seus corpos desgastados. Com essa reforma trabalhista, a gente vai ter muito mais desgaste físico e emocional. Então, a gente vai viver daqui a 10 anos nesse país uma situação de barbárie. Pelo empobrecimento material, mas também pelas condições subjetivas, né, que vão estar ainda mais devastadas, mais do que já estão. Verônica, antes de começar o programa, a Schneider estava me apontando que duas questões estão sendo muito pouco discutidas e são muito importantes, que é a questão do adoecimento, do auxílio-doença, que tem grandes alterações, e eu queria que a Schneider explicasse, que vivencia isso, né, em seu cotidiano no escritório, e também que a gente depois entrasse na questão da tal reforma não, da tal discussão de uma PEC paralela, né? Da reforma da Previdência, o que é isso?
Parece que você leu os nossos pensamentos, porque estávamos discutindo sobre adoecimento. Estamos em sintonia. Triste, é uma triste sintonia, né? Exatamente. Ó, e daqui a pouco, já tem dúvida aqui, daqui a pouco eu já passo para vocês. O que é que a gente vem puxando aí o gancho do adoecimento? Na PEC, que é algo que eu não ouvi nenhum meio de comunicação discutir, existe uma diferenciação entre auxílio doença comum, por doença comum, e o auxílio doença decorrente de acidente ou doença ocupacional, que é o que a gente chama, né? As pessoas que vão muito ao INSS já conhecem os termos. É o auxílio doença B31 e auxílio doença B91. Que é por acidente de trabalho. Que é por acidente de trabalho ou doença ocupacional, que é equiparada a acidente de trabalho. Certo. Então, o que é que o texto fez cruelmente? Ele colocou duas pessoas na mesma situação, recebendo valores diferentes. Ou seja, a pessoa que recebeu um auxílio doença comum vai receber 60% da sua média. E a pessoa que tiver a doença do trabalho ou um acidente do trabalho vai receber 100%. Então, imaginemos, né? Ler-Dort, que é uma doença comum hoje. Eu, advogada, tenho Ler-Dort, mas eu não consegui caracterizar como doença ocupacional. Vou receber 60% do valor do meu benefício. Consideramos que contribuímos igual, eu e a Adriana. 5 mil seria a nossa média. Eu vou receber 3 mil e ela, como conseguiu um enquadramento como doença ocupacional, vai receber 5. Estamos doentes, a doença é a mesma. Pode ser até na mesma situação, na mesma empresa, e pode receber benefícios diferentes. Exatamente. Depende do seu processo. Vai depender do seu perito do INSS avaliar, ele dá o nexo técnico ou não. Que diga-se, né? Aqui vale uma ressalva muito grande. Conseguir um B91 hoje, Adriana. B91 só um auxílio relembrando pro doença ouvinte. acidentário ou decorrente de doença ocupacional. Certo. É exatamente 51 benefício a cada 10 mil. Isso são Ou dados... seja, já é impossível praticamente. praticamente impossível. Já é praticamente Já impossível. é praticamente impossível. Recentemente eu atendi um grupo de bancários e dos 5 que foram para a INSS, os 5 voltaram com B31, quando os 5 têm doença ocupacional. Então veja que já existe essa demanda de conversão dos 91, digamos assim, para 31. Por quê? Porque eu vou pagar menos. Então, quem vai receber auxílio doença acidentário? A lógica é que não se tenha mais. E aí, na hora... E a consequência disso, Adriana, é falando já aí de questões trabalhistas. Se eu tenho um auxílio doença acidentário, eu tenho uma estabilidade no emprego. Então, eu tenho 12 meses de estabilidade quando eu volto do auxílio doença acidentário. Se eu tenho doença comum, eu não tenho nenhum. Eu chego do benefício e sou demitida imediatamente. Tem O problema é seu. O problema é seu, se vira com a tua doença. Então, a gente vai ter exatamente o que ela estava comentando aqui. Muita gente doente, voltando o benefício, demitida doente, não vai se reenquadrar no mercado de trabalho e haver navios para BPC se enquadrar no futuro. O Sineide e Verônica, então, para além dos benefícios, né, dos auxílios, né, por exemplo, doenças que vão ser reduzidos para 60% na maioria das vezes, né? Pelo que você já está dizendo, já é assim. A gente também tem aposentadorias que podem hoje, agora, chegar com a nova reforma, com o novo texto da Previdência. Essas aposentadorias podem vir a ser menores do que o salário mínimo, é isso? Não, a aposentadoria não vai poder ser menor que o salário mínimo, não. Certo, sempre, qualquer aposentadoria... Sim. O que é que pode ser reduzido a menos de um salário mínimo? O que estava sendo discutido, isso é importante a gente até relembrar. No primeiro texto, assim que o governo apresentou lá em fevereiro, eles tinham feito uma proposta de redução do BPC, que é o benefício de prestação continuada. O pessoal conhece muito por LOAS, que é um benefício que é concedido para os idosos de 65 anos ou deficientes que tenham renda familiar per capita, que eles chamam, né, por pessoa, inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, são pessoas realmente numa situação precária, de penúria. E o que é que o texto anterior previa? Reduzia de 65 anos para 60 o acesso, e as pessoas com 60 anos receberiam R$400. Aos 70... ele começaria a receber um salário mínimo. Mas isso foi retirado, certo? É até importante, já que você puxou aí. O que é que foi retirado do texto? O BPC... continua sendo um salário. Continua sendo um salário com 65 anos de idade. Tem que ter o requisito, né, de 1/4 do salário mínimo. Os estados e municípios que entrariam na reforma saíram também, podem entrar nessa tal paralela. Podem entrar novamente, mas a priori estão fora. E eu atendi muita gente nos últimos 15 dias desesperado com a reforma, mas eram funcionários de estados e municípios. Assim, minha gente, calma, que vocês ainda não estão na reforma e não adianta a gente especular o que é que vai acontecer, né? Porque a gente não tem texto com relação a isso.
rural, que eles queriam que os rurais começassem a contribuir, um Isso. valor de R$600 ao ano. Foi retirado, o também. rural continua sem contribuição, 15 anos de tempo de contribuição, né? Ou 15 anos de exercício de atividade rural, comprovado, ele continua se aposentando. Óbvio que a gente teve uma medida provisória no começo do ano, a MP 871, que já virou a lei 13846, que restringiu muito o acesso ao rural, né? Já dificultou isso, mas continua existindo. Continua existindo. E o sistema de capitalização, que era o Sim, grande carro-chefe isso. da reforma, foi retirado e a gente está aí na expectativa dessa PEC paralela que eles estão querendo aí. incluir novamente, Isso. certo? Então, são esses pontos que estão fora. E aqueles benefícios, quando se dá, por exemplo, discute-se muito também, né? Muita gente apavorada. Eu vi vários relatos, né? Certamente vocês também, de pessoas, por exemplo, de pais de um casal que tem uma criança com uma síndrome de Down ou com alguma outra doença mais grave e preocupados com o que aconteceria com essa criança em caso de morte dos pais, né? O que é que acontece com uma pessoa com uma doença, Sineide? E que perde os pais, por exemplo. Uma pessoa que tem a portadora da síndrome de Down. Hoje, o texto atual o texto atual não, né? O texto proposto pelo governo. O que é que o texto prevê? Isso seria Essa pessoa fica sem benefício ou Não. recebe benefício? É integral? Como é que vem? Pronto, isso seria o caso de uma pensão por morte, Certo, né? dos O que pais. Dos pais. O que é que aconteceu no texto? Que é ruim também. Então, no caso de pensão por morte, o dependente vai receber 50% do valor do benefício. Metade. Metade. E 10% por cada dependente a mais. Então, vamos supor, marido com um filho, vai ficar 50% mais 10%. Para eu poder receber 100%, na realidade, eu preciso de marido e 4 filhos. 4 Entendi. filhos, exatamente. Então, hoje não é a realidade da população, né? Nem a gente que tem muito, você tem 3, eu tenho 2. A gente não vai receber nunca os 100%, ou melhor, né? Os nossos dependentes não vão receber 100%. Para o inválido, o incapaz, que de fato comprovar a incapacidade, ele vai ter direito ao benefício ad eterno, né? 100%, exatamente. 100%, continua 100%. Já tem dúvida aqui dos ouvintes para vocês. Vamos embora. Zé Souza, ele faz bom dia, tenho 32 anos de contribuição, se vocês quiserem calcular aqui, ó. Tenho 32 anos de contribuição e 54 anos de idade. Quando eu vou poder me aposentar? Vamos lá. Essa situação aí... Ele manda um abraço para você, Sineide. Obrigada. Veja só, a gente tem uma regra de transição. Na realidade, a gente tem 6 regras de transição. 4 específicas para as pessoas que são do INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Uma que é comum ao servidor público e ao INSS e uma específica para o servidor público. No caso dele, que está com 32 anos, ele vai ter que fazer cálculo. Na realidade, todo mundo agora vai ter que aprender a fazer conta para ver o que é que vai ser mais vantajoso. Porque ele não tem ainda direito adquirido a nenhum benefício. Nem por tempo de serviço e nem por idade, né? Não, porque ele precisaria de 35 anos de tempo de contribuição. Certo? Então, e pelo menos quanto de idade? 65, 65 para homem. Se fosse na condição de 65, ele precisaria de 15 anos de tempo de contribuição. Mas eu acredito, ele não disse, ele disse a idade 54, Tem né? 54 anos. Não, isso. então ele não se enquadra. O que ficaria mais perto, mas que também não se enquadra, é a regra do pedágio, que também é específica para quem está há 2 anos de se aposentar. Prestes a se aposentar. Isso, ou seja, a mulher que tem 28 anos de tempo de contribuição vai cumprir um pedágio de 50%, e o homem quem tem 33, ou seja, ele está bem pertinho. Mas veja que ainda nessa regra de transição, a gente vai ter fator previdenciário. Explica aí, minha gente, o que é isso? O que é o fator previdenciário? A gente até achou, né, quando saiu a reforma, que o fator previdenciário era algo positivo. Porque a reforma é tão ruim que o fator às vezes é bom. E a gente lutava para acabar o fator. Terminou que o fator... A situação é tão periclitante, né? Que até antes o que era ruim pode se tornar bom. Meu Deus, que o fator até é ruim. Mas o que é o fator previdenciário? Ele é um cálculo da média da sua idade, mais expectativa de vida e outros pontos que tem lá na forma, que termina sendo um redutor. Por isso que a gente defende, né? Quem é professor de previdenciário, quem é advogado previdenciário, quem entende, né, da situação, que não tinha necessidade dessa reforma. Porque as pessoas que se aposentavam mais cedo já eram necessariamente penalizadas pelo fator previdenciário. Eu até trouxe um cálculo aqui para a gente entender que as coisas são complicadas, né? Vamos imaginar o seguinte, ó. Uma pessoa com 51 anos de idade, certo? 35 de tempo de contribuição. Já pode aposentar nesse caso. Só que aí ela vai pegar o fator previdenciário, que vai reduzir o benefício dela para 0,59%.
Ou seja, ela vai ter uma perda de quase, mais de 40%, 41% do valor do benefício. Então, vamos Por conta da idade. Por conta da E da idade. expectativa de vida. E da expectativa de vida. Por causa da fórmula do fator previdenciário. Então, vamos E essa fórmula acredita que a gente vai viver o quê? Até 100 anos, é? Na realidade, a fórmula nem é tão ruim, Adriana, considerando a expectativa aí de contribuir 40 anos. Porque aqui eu poderia me aposentar. Entendi. O problema é o tempo de contribuição. E eu acho. Esse é o grande problema, né? Eu acho inviável 40 anos de tempo de contribuição. É impossível, O na verdade. fator previdenciário já era muito injusto, porque, como a Schneid disse, era uma fórmula baseada na expectativa de vida na sua idade. Essa fórmula ia mudando a cada ano. Mudou Sim. a expectativa de vida, mudava. Já mudava, aumentava, no Já caso, reduzia né? mais o valor. Entendi. Então, em relação ao que a gente conquistou em 1988, o fator previdenciário foi um redutor e ele foi um limite para os nossos direitos. Então, a gente, inclusive, defendia o fim do fator previdenciário. Seguimos defendendo, né? Agora, diante do que é a devastação dessa reforma, o fator previdenciário é fichinha. Entendi. Mas ele era ruim. Entendi. Para as mulheres, ele pesava ainda mais como um redutor, porque a gente tem uma expectativa de vida maior, então a fórmula pesava reduzindo Entendi. mais o nosso benefício, que já eram os mais baixos. Então, para a gente... Na nossa luta, a gente defendia porque para nós era mais injusto Entendi. ainda, né? Inclusive, o ouvinte Wellington Almeida está dizendo que o programa está muito bom e diz que as mulheres sempre são prejudicadas com essas reformas, né? Não é a primeira, mas essa parece que a situação complica ainda mais para a gente, né? Porque aumentou, efetivamente, nosso tempo de contribuição e nossa idade, né? Aumentou a idade e aumentou o tempo de contribuição. Schneid tem até uma pesquisa aí, né? A gente estava conversando Me coçando para falar. Uma pesquisa que ela apresentou com muita veemência lá no Congresso Nacional. Não sei se foi ouvida. Infelizmente, eu acho que você não foi ouvida, Schneid. Foi ouvida, mas foi... Infelizmente, sua informação foi descartada. Foi ignorada. Parece que a ciência, as informações, os dados hoje, né, não valem absolutamente mais nada, né? O que vale, a gente estava conversando isso antes aqui do programa, é o que você quer acreditar, né? Infelizmente. Mas diz aí, pesquisa, ciência, Schneid, Vamos lá, dados. pesquisa do PNAD, tá? Que é o IBGE, do último ano, o último trimestre do ano passado, disse o seguinte. Primeiro eu vou ler aqui um pedacinho do relatório do Fórum Econômico Mundial, que diz o seguinte, que estima-se que no ritmo de 2015, que era um ano que a gente vinha crescendo bem, que a gente tinha uma presidente mulher, diga-se de passagem, países como o Brasil demoram cerca de 170 anos para alcançar a igualdade econômica entre homens e mulheres. Então, 170 anos, quase 2 séculos, Naquele né? ritmo. Naquele ritmo de 2015. De pleno emprego, Isso. né? Que as pessoas contribuíam. A gente pra vive Previdência. hoje, né, ressalvadas as posições políticas, um retrocesso, inclusive, com relação à posição da mulher. A gente vê hoje, né, um sentimento de inferioridade por parte do governo em relação à mulher. Então, Explícito, né? Explícito. Então, do jeito que está, a tendência é que essa desigualdade perdure por muitos anos. E o que é que diz lá o texto do PNAD? O envolvimento das mulheres na atividade produtiva é menor que o homem, ou seja, 71% para os homens e 52% para as mulheres. As mulheres estão em ocupações menos valorizadas socialmente, isso é nítido. Se a gente procurar quem são os grandes presidentes, né? De empresas, são homens. Os CEOs. Os CEOs, exatamente. Se a gente pensa em grandes escritórios de advocacia, são homens. Você mencionou aqui no começo da nossa conversa que as entrevistas sobre previdência são todas permeadas de homens. Brancos, empresários, políticos. Outra coisa interessante, com relação aos rendimentos oriundos de trabalhos formais ou informais, as mulheres ganham em média 28,8% a menos que os homens. Mesmo entre as mulheres, a gente tem desigualdade entre as mulheres brancas e as mulheres negras. Então, no final das contas, isso aqui vai repercutir também aonde? Nas aposentadorias. Porque se eu ganho menos, quando eu me aposentar, eu vou ganhar menos. E outro dado importante é que a mulher, como ela sai mais do mercado de trabalho, ela também vai ter uma aposentadoria menor. Então, os 35 anos também não é razoável para a mulher. A maioria das mulheres se aposenta por idade e não por tempo de contribuição. Entendi. Porque quando a mãe está doente, é a mulher que cuida. Quando a mulher engravida, quem cuida do filho é a mulher. Então, a realidade é muito diferente. E a dupla e tripla jornada que as mulheres ocupam, né? Eu costumo brincar, né? Que eu estava com meu filho recém-nascido e de madrugada eu continuei trabalhando normal, não tive licença maternidade, eu acordava, fazia tudo que tinha que fazer, voltava a dormir, no outro dia ia trabalhar normal.
E muitas vezes meu marido fazia, ele nem acordou essa noite, né? Pra você não, né? Realmente você não se mexeu e nem escutou o buar, mas ele acordou umas 5 vezes. Então, para quem está de fora e não vive a realidade, é muito fácil dizer que o mercado de trabalho é igual e que as oportunidades são iguais. Mas na prática é bem diferente. Esse céu de brigadeiro, eu acho que quem voa nesse céu está muito longe de quem está na rua, né, minha gente? Muito longe. E acho que é super importante esses dados que a Chinade traz, porque... E todas as mulheres que estão escutando sabem isso, porque vivem como nós, né, na vida. O aumento do tempo de idade é uma grande injustiça, porque a gente, além de viver no mercado de trabalho remunerado em todas essas situações, com mais baixo rendimento, nas ocupações mais precárias, as mulheres são a maioria na situação de informalidade. Vamos pensar o que é a situação de uma catadora de material reciclável, de uma mulher que vive de vender Avon in natura, de uma mulher que vive como feirante e ambulante. Essa informalidade, que hoje já não tem nenhuma capacidade contributiva, está com essa reforma completamente fora de qualquer perspectiva de proteção social. Não é só a aposentadoria. A proteção social previdenciária implica também um auxílio-doença, implica a licença maternidade. Imagina o que é você viver a maternidade sem proteção social. Hoje, né, sem uma licença maternidade, sem uma possibilidade de você se restabelecer tendo uma renda garantida. Então, essa é uma situação de muita injustiça, né, essa desproteção que a gente vive. Então, além da situação do mercado formal precária que a gente tem, que faz com que a gente se aposente mais por idade do que por contribuição, porque a gente não tem capacidade contributiva ao longo da vida, né, de sustentar isso, a gente ainda tem essa jornada de trabalho nos cuidados e no trabalho doméstico que é muito pesada e que incide diretamente também na nossa possibilidade de inserção no mercado formal. Muitas mulheres deixam de trabalhar numa condição, às vezes, um pouco... Por exemplo, uma carteira assinada, porque tem 3 filhos em casa, não tem creche, ela vai fazer o quê? Ela vai colocar um negócio dentro da casa dela que ela pode... cuidar das crianças e, ao mesmo tempo, ter alguma renda. Essa é a realidade de grande parte das mulheres. E também, Verônica, é importante lembrar que boa parte das mulheres que retornam ao trabalho, né, Chinade, depois da licença maternidade, essas mulheres são demitidas. Exatamente. Ainda tem essa situação que ainda ocorre aqui no Brasil muito fortemente. Né? Ocorre muito fortemente. Inclusive, teve um estudo, apesar da gente ter a estabilidade gestante garantida, né, é um direito, mas houve um estudo que circulou há uns 2 anos atrás que mostra um dado que é alarmante, que quase 40% das mulheres que tiraram a licença maternidade de 6 meses, ao voltarem para os seus trabalhos, elas são demitidas. Não imediatamente, né, mas cumprido o período punição, da estabilidade, né? Da estabilidade gestante. Gente, o Fora da Curva de hoje está falando aqui ao vivo com a advogada trabalhista previdenciária, a professora Chinade Mafra, também com a doutora em Serviço Social, Verônica Ferreira, que é pesquisadora do SOS Corpo. A gente está falando sobre reforma da Previdência. A gente vai para um intervalo super breve e a gente volta já aqui na Universitária FM, na nossa rádio pública e também na rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Até daqui a pouco. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Arnaldo Antunes. E aí, galera de Pernambuco, negócio é o seguinte, vou estar na área aí, dia 10 de agosto, apresentando meu show RSTUVXZ, acompanhado do Zé Nigro e do Curumim. Vamos fazer um grande show aí pra vocês de samba e rock, no pub Fome de Quê, em Paulista, na região metropolitana de Recife. A gente se vê lá. A gente evita se ver, pensando que assim vai resolver. Mas se por acaso nos reúne, a gente sente que não tá imune. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde, e aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo, na Rádio Universitária FM 99,9. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira.
dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã, aqui na Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta ao vivo. A gente está conversando sobre a reforma da Previdência com a advogada trabalhista e previdenciária Schneide Mafra, com a doutora em Serviço Social, Verônica Ferreira, que é pesquisadora do SOS Corpo. Mas antes de a gente voltar daqui a pouco ao tema da reforma, a reforma que chegou ontem, né, no Senado, a gente vai conversar com Sidney Silva. Sidney é da coordenação do Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, o NEINFA, né, que realiza um trabalho muito bonito, muito importante no bairro do Coque. Sidney vai conversar com a gente sobre o Manifestações, que é o primeiro encontro das juventudes no Coque. É isso? Bom dia, Sidney. Alô, bom dia. Então é um prazer estar falando aqui do NEINFA, diretamente do NEINFA, para vocês aí do Fora da Curva. Quero desejar bom dia também para as participantes do programa hoje. Estou acompanhando desde o início a discussão sobre a reforma da Previdência e o próprio Manifestações, que é o encontro das juventudes no Coque, também vem nessa perspectiva de pensar nossa atual conjuntura política e social, não apenas pelos prejuízos que essa reforma da Previdência vem trazendo, mas também para pensar o nosso cenário social que cotidianamente a gente vive uma guerra que esmaga e continua excluindo as mulheres, os idosos, os aposentados, os professores, enfim, pessoas da comunidade LGBTQ, os pobres, índios, mas também vem esmagando e violentando nossos segmentos juvenis, os coletivos juvenis, principalmente os jovens moradores das periferias urbanas. Então, a ideia do Manifestação, de fato, é que a gente possa repensar essa nossa atual conjuntura política e social baseada nessa violência que mata e deixa morrer as pessoas que mais precisam da nossa população. Então, para fazer emergir outras formas de resistência social e política, agora nos dias 9 e 10 de agosto, hoje e amanhã, está acontecendo esse evento cultural, artístico, plural, que a gente denominou de Manifestações, que tem o objetivo de desconstruir o cenário político-social e aponta os segmentos juvenis periféricos como violento e potencialmente perigoso. Então, nosso intuito, de fato, com o evento é dar a ver outras imagens das juventudes e fazer surgir outros olhares para as periferias urbanas. De fato, o que a gente está procurando resgatar com o evento é também muito do que vocês vêm sinalizando na discussão aí, é procurar, de fato, retomar uma política menor, uma política que seja capaz de pensar nos coletivos e na população, não como normalmente a gente vem pensando com essas reformas todas que o governo vem fazendo e que só prejudica as populações menores e as minorias sociais. Então, em função disso, o Manifestações, de fato, está visando criar essa resistência aí política e social para pensar novas configurações menores de fazer política e pensar reformas sociais para além desse tipo de reforma que a gente está assistindo e vendo aqui. O Sidney, deixa eu te perguntar. O Manifestações, ele começa hoje, né? À tarde. Isso. E rola amanhã também no sábado. Eu queria que tu brevemente me dissesse onde é que vai ser, como é que as pessoas fazem para participar e o que é que vai rolar no primeiro encontro Juventudes do Coque. Isso, então. A programação ela começa hoje, a partir das 16h30, lá na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Educação. A gente vai ter uma exposição Perifearte para colocar imagens, artes produzidas pelos jovens das periferias, e a gente também vai ter uma roda de conversa e debate sobre diversidade de gênero e espaços periféricos. Isso vai ser tudo hoje lá no Centro de Educação da UFPE. Hoje a partir das 4h30, né? Isso, a partir das 4h30. E amanhã, como é que é? Amanhã vai ser todo na comunidade do Coque, vai ser realizado aqui no Coque, a partir das 8h30 da manhã. A gente amanhã vai ter uma série de oficinas, apresentações culturais, também vai ter exposições, enfim, vai ter uma série de atividades artísticas, culturais, epistêmicos, para a gente ver a periferia e os jovens das periferias
como produtores de cultura, como produtores de arte, como produtores, inclusive, de conhecimento. Essa é a ideia do evento. Amanhã vai ser o dia todo aqui na comunidade do Coque, no NEINFA. Que maravilha. E para participar, basta querer e basta chegar? É gratuito? Isso, como é que o pessoal certeza. faz? Para participar, basta chegar. Todo o evento ele é gratuito, ele é aberto. Não precisa fazer inscrição prévia. É um evento, de fato, agregador. Então, é só chegar quem tiver interesse, quem se sentir à vontade para participar. A gente vai estar junto aqui, realizando essas discussões, roda de conversa, oficinas artísticas e apresentações culturais. Tudo gratuito, tudo aberto. Que bom, Sidney. Que tenha vida longa, o encontro, né? Este primeiro encontro, a gente está precisando realmente de reforçar as ações de resistência, né? Precisamos cada vez mais reforçar nossas discussões, nossas formas de resistir. Sidney, te agradeço bastante. Sucesso aí para vocês, com certeza vai ser um evento bastante feliz. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado também, a gente agradece, a comunidade do Coque também agradece. A gente fica feliz pela participação no programa e a gente deseja sorte também aí para todos nós. Valeu, Sidney. Muito obrigada. A gente conversou agora com o Sidney Silva, que é da coordenação do Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, o NEINFA. Lembrando aí um encontro gratuito, o Manifestações, primeiro encontro da Juventude no Coque, que acontece hoje às 4h30 lá no Centro de Educação da nossa querida UFPE e amanhã o dia todo lá no Coque. É só chegar lá no NEINFA que o pessoal informa vocês. E é gratuito e é de resistência, é importante. Também a gente vai entrar com quem agora? Vamos conversar com o Lucas. Bom dia, gente. Bom dia. Lucas, tem uma notícia pra gente? Mestre Zé Negão comemora 69 anos com muita cultura ancestral em Camaragibe. E também comemora os 16 anos do Laboratório de Intervenção Artística e os 13 anos da Sambada da Leia. Na comemoração estarão presentes os mestres Ciríaco, Galo Preto, Zé Maria, Tio Antônio, Juarez e Ulisses. E o Maracatu de Baxoto, do Cruzeiro do Forte, também estará presente. O evento acontece no próximo sábado, dia 10 de agosto, a partir das 17 amanhã, horas. Né? Já é amanhã. Joia. A partir das 17 horas, lá no Centro das Memórias Mestre Zé Negão, situado no loteamento João Paulo II, lá em Camaragibe. A entrada é gratuita. Então, todo mundo pode ir e ficar à vontade. Lucas, repete aí só o endereço para a galera conseguir anotar e a gente coloca nas redes sociais também, né? Fica lá no Centro Memórias Mestre Zé Negão, lá em Camaragibe, no loteamento João Paulo II. Maravilha. A partir de? Das 17 horas. 5 da tarde amanhã, Isso sábado. Aí. Valeu, Lucas. Obrigadão. Obrigado. Gente, voltando aqui às nossas discussões da reforma, tem uma questão aqui de Adriano Bezerra. Ele diz que, infelizmente, a reforma não cortou privilégios de políticos, do judiciário e dos militares. É isso? Especialistas. Com certeza. Na verdade, a ideia de que essa reforma ia cortar privilégios era como que era o grande slogan, né? O grande slogan. Desde Temer era esse slogan. Vamos cortar privilégios. Vamos cortar os privilégios. Na verdade, quais quem tinha privilégios de quem? A gente sempre disse que era uma mentira, era uma falácia e de fato era, né? Uma reforma que não tocou em privilégio nenhum. Desses setores, né, de políticos do judiciário, de militares. E nunca foi a sua intenção. A intenção dessa reforma foi e é aquilo que a gente vem discutindo aqui. É rebaixar ao mínimo a condição de vida e de trabalho da maioria das pessoas que sustentam esse país, homens, mulheres, jovens, população negra, quer dizer, é uma reforma que vem para reduzir dramaticamente os nossos direitos, reduzir para o empresariado os custos, né, com a força de trabalho, para dizer assim, e reduzir o investimento do Estado na proteção social, que é fundamental para a nossa sociedade, não é para cada pessoa em si, para cada pessoa em si é importante. Né? Cada pessoa tem que ter sua proteção social para garantir seu bem-estar. É justo porque a gente trabalha, sustenta e tem que ter nossos direitos garantidos, mas não é só para a gente. O prejuízo não é individual só, é um prejuízo coletivo. De uma nação. De uma nação, quer dizer, com tudo isso que a Chinade já colocou aqui, quer dizer, o exemplo do adoecimento do trabalho, dos diferentes modelos de auxílio-doença, mostra que a intenção é que o empregador não tenha mais responsabilidade nenhuma. A reforma trabalhista já diz isso. Você é você e você. É bom a gente deixar claro, né? A reforma faz exatamente isso. Eu escuto muitas vezes as pessoas, talvez não, certamente por falta de informação, dizer, mas olha, é boa, porque o empresariado está dizendo que é bom. Mas por que o empresariado está dizendo que é bom, minha gente? Porque ele sai completamente da reforma, não é isso? Ele não vai mais fazer absolutamente nada. Do bolso do empresário, em bom português, não vai sair absolutamente mais nada para a Previdência. Claro que o empresariado vai achar bom. E ainda temos aí, né, Verônica, a MP da Liberdade,
que permite trabalho sábados, domingos e feriados, acaba com pagamento em dobro. Aquela obrigação de repouso semanal aos domingos fica para um dia por mês. Então, veja que tudo isso é um pacote que vai gerar, inclusive, mais doenças. A gente não tem SUS para assistir ninguém, nem vai ter previdência. Qual a consequência real de tudo que está acontecendo, né? Extermínio, né? É isso que a gente precisa refletir o tempo inteiro. Porque eu escutei algumas pessoas comentando, mas na Europa a idade é isso, né? Sempre esse argumento. Eita, comparação boa, né, com a Europa. Estamos em Paris, o né? sistema de previdência social lá é outro, que inclusive abarca toda a população, com valores justos. Com saúde, educação garantidíssimas, um transporte público eficientíssimo, não é isso? Pessoas sendo respeitadas nos seus ambientes de trabalho. Minha gente, não há nem como fazer essa comparação. Não tem como comparar. Compara uma pessoa com 80 anos, uma trabalhadora rural, uma trabalhadora informal. Pois é, não precisa nem para a Europa, né? Já aqui com mesmo. Uma pessoa de 80 anos na Europa. Não tem comparação. O corpo, a saúde, é outra condição, gente, porque são outras formas, outros direitos assegurados, renda, justiça. Sem dúvida. E, Adriana, desculpa interromper. Por favor. Só um ponto aqui importante que tem, inclusive, lá na exposição de motivos da PEC, para o governo, os ricos são aqueles que se aposentam ganhando uma média salária de 2.231. É isso que ele entende combate de privilégios. Por isso, o argumento de que, de fato, estão combatendo os privilégios dentro do regime geral. Com alguém recebendo ricas, 2 salários. 2 salários, Que exatamente. Esse é um dos argumentos. Gente, eu queria que a gente falasse também sobre capitalização. A gente teve um alívio temporário, né, com a retirada da capitalização, mas ela não sumiu completamente, não é, Schneider? Não, na realidade está nos assombrando pesadamente com essa história da PEC paralela. E o pior de tudo é que essa PEC deve passar bem facinho, porque toda a cortina de fumaça está no texto da principal, no aumento do tempo de contribuição. Sim. Então, a sensação que se dá para a população de uma forma geral é que o governo aliviou, né? Ele tirou o rural, ele tirou o BPC, ele diminuiu o tempo de contribuição da mulher de 40 anos para 35, manteve 15 anos. Então, o governo foi bom, né? Digamos aqui, bom entre aspas, leia-se, né? Veja-se. E, por baixo dos panos, como sempre tudo acontece, deve ser aprovada essa PEC, que é o grande objetivo do governo. Essa PEC paralela. Vai entrar o quê? A capitalização? Capitalização, estados e municípios. Isso. Militares que não entraram em momento nenhum, mas já se comenta que estados e municípios, militares, magistrados vão ser flexibilizados. Mas é evidente, então, o grande foco, de fato, é a capitalização. Que aí destrói de vez com tudo. Isso aqui Schneider, Verônica, vamos explicar. Porque o que a gente tem visto na grande imprensa sobre capitalização é o seguinte: você agora é o seu próprio empreendedor, né? O mundo coach. Você será o seu próprio coach financeiro e sua vida melhorará. Inclusive, é o mote do Futurice, né? Que a gente vai discutir semana que vem aqui no Fora da Curva. A universidade vai ser uma maravilha, todo mundo correndo atrás de dinheiro, né? E todo mundo ficando rico. É uma balela, viu, minha gente? A gente vai explicar isso na semana que vem. Mas voltando, o que é a capitalização na prática? A capitalização é o seguinte: cada pessoa... E vamos lá, pro texto que vinha lá de fevereiro de 2000... O primeiro, né? O primeiro, de fevereiro desse ano. Ele dizia que na capitalização, quem ia contribuir era somente o trabalhador. Né? O texto não estava fechado, lógico, mas não ia ter a parte patronal, porque hoje a gente tem a contribuição do trabalhador e do empresário. Então, assim, isso muda muito. Eu vou contribuir com 8%, o empregador com 11%, com 12%, enfim, a depender do salário do funcionário. E sem essa contribuição, logicamente que minha poupança vai ser muito menor. Sem dúvida. Porque só vai ter a minha cota à parte. E o que eu acho mais grave, Adriana, é que a gente não tem nenhum tipo de segurança com relação às instituições financeiras. Sim. Se a gente pensar em 30 anos atrás, quais eram os bancos que existiam e quais são os bancos que existem hoje. E mesmo hoje. Os fundos de previdência. Mesmos fundos, né, gente? A Caixa Econômica teve um problema grave. Exatamente. Inclusive, os funcionários da Caixa Econômica estão desembolsando aí, a depender do valor de cada um, R$200, R$300 mês para devolver o que foi roubado da Caixa Econômica. E qual a garantia que esses fundos de previdência vão estar aí firmes e fortes para os próximos 30 e 35 anos? Nenhuma, né? Nenhuma. Eu não colocaria o meu dinheiro no fundo se eu pudesse escolher. Então, eu não
não acho que é uma boa opção. O Chile teve uma experiência Exatamente, muito terrível, disso. terrível. Não é verdade? Consequências gravíssimas, né, Verônica? As pessoas até na hoje. prática se aposentavam com 40% do valor da sua renda, né? Menos da metade, Menos né? da metade do que deveriam ter por conta dos problemas do regime de capitalização, da insegurança que isso representa, porque a sua contribuição vira um ativo do mercado financeiro. Em geral, esses fundos aplicam, e os bancos, naqueles investimentos de alto risco. Então, você está ali naquela instabilidade do mercado financeiro. Pode ser que a instituição... Engordando os bancos, engordando os fundos de que previdência. são os grandes né? interessados nesse regime de capitalização. Todo banqueiro acha maravilhoso, né? Então, a capitalização. quem está por trás dessa reforma? Gente, os bancos estão muito interessados. O governo fala, precisamos reduzir custos, mas, na verdade, o que o governo está fazendo é entregando um grande volume de recursos, que é a contribuição do trabalhador e da trabalhadora nas mãos do mercado financeiro. Não existe essa retirada. O que existe é uma entrega desse volume de recursos que hoje é gerido pelo Estado através do nosso sistema de repartição e que passa para as mãos dos bancos. E banco, todo mundo sabe, conhece, não tem como confiar. Ainda que a instituição se mantenha, como a Schneid disse, os bancos vão mudando, mudando de nome, não significa que mudaram de dono. Sim. Mas os investimentos que são feitos com a sua contribuição, né, você não tem nenhuma segurança, né? Então, é converter o cidadão e a cidadã num investidor do mercado financeiro sem que ele saiba, né? Com a renda que é a renda que depende do seu futuro, sua vida, sua sobrevivência. Sem dúvida. É uma grande enganação. Sem dúvida. Nosso estagiário, Guilherme Falcão, ele está mandando para a gente uma notícia aqui do El País, recente, dia 5 de agosto, sobre a reforma da Previdência, é uma grande matéria. E o título é Viúvas Pobres, um alvo frágil da reforma da Previdência. E aí essa matéria tenta combater, minha gente, uma grande falácia do governo federal, que vocês lembraram aqui, que as mudanças nas regras dos pensionistas devem gerar, de acordo com o governo, uma economia de 128 bilhões de reais em 10 anos. Mas, de acordo com a matéria aqui, é importante lembrar que esse valor nos parece alto, mas representa apenas, isso a gente já falou bastante, Schneid, em programas anteriores, representa apenas 33% a mais do que poderia ser economizado caso a isenção tributária sobre exportações concedida a ruralistas fosse extinta, né? Essa ideia de que a Previdência está falida e que não há solução, primeiro que é uma grande balela, né? E segundo que a gente teria outras possibilidades que não essa reforma atual, não é isso, Schneid? Com certeza, Adriana. Esse tema é bem complicado, né? Porque ao invés de se cortar na carne, poderiam se tirar essas isenções. Aquela DRU que a gente já vinha falando, né? Que é a desvinculação das receitas da União. Então, tudo isso poderia ser cortado. Vamos até dar a César o que é de César. A DRU foi retirada no texto da PEC. Então, eles vão parar... Não pode mais? Não pode mais. Mas o ministro Paulo Guedes não queria fazer uma outra DRU com outro nome, né? Para outras retiradas? Por enquanto, não pode mais. Não, por enquanto, né? Pelo texto, foi retirada. Aumentaram as alíquotas. Então, assim, tem algumas pequenas alterações que vão ser benéficas. Mas, por outro lado, não precisava desse texto. A gente já conversou sobre estudos da doutora Denise Gentil, que ela mostra que existe um equilíbrio financeiro e atuarial. O que aconteceu recentemente, em 2015 para cá, foi realmente a queda dos postos de trabalho. Exatamente. Então, se a gente tem menos pessoas contribuindo, por óbvio, sem dúvida, que vai entrar menos dinheiro dentro da Previdência Social. Por outro lado, foi-se feita a reforma trabalhista em 2017 com, né, o fundo de pano de geração de emprego, que não aconteceu. Até porque a reforma do trabalho não trouxe novos postos de trabalho, pelo contrário, né? Precarização, como a gente já vinha discutindo aqui bem antes. Né? E uma coisa que a Verônica falou no comecinho, ela falou e eu deixei passar, a questão do trabalho intermitente, minha gente. Isso é importantíssimo. O que é que diz no texto da PEC? Se você não atinge a contribuição mínima de um salário, você não vai ter direito a nenhum tipo de benefício. E o trabalhador intermitente não tem. Ele vai trabalhar o mês inteiro e vai ganhar 400, 500, 600, 700 reais. Então, ele não vai ter a contribuição para a Previdência Social. Consequentemente, nenhum tipo de assistência, nenhum benefício, nada. É importante lembrar que hoje no Brasil já há pessoas recebendo menos de um salário mínimo. Pessoas na CLT recebendo menos de um salário por conta do trabalho intermitente. Sim, né? Já, infelizmente, essa triste possibilidade. Já foi um supermercado, né? Já foi um supermercado não foi nem planejado, eu estava no supermercado e vi uma fila de jovens e perguntei o que era, se estavam contratando, e aí me disseram que estavam contratando para trabalhar de sexta a domingo,
com uma renda, um salário de menos de R$400. Meu Deus do E aí céu. as pessoas, entre quem já trabalhava num outro regime e as pessoas que estavam lá na fila, estavam se perguntando, será que é mais vantagem? Será que não é vantagem? Eu dizia, gente, não é vantagem, pelo amor de Deus. Mas já é realidade e é muito importante lembrar isso. Com o trabalho intermitente não tem proteção social. Sem dúvida. Não tem previdência. Gente, outra questão que vocês estavam lembrando agora no intervalo é a questão da acumulação dos benefícios. Né? Eu queria que a gente explicasse aos ouvintes o que é que foi alterado. O que é a acumulação de benefícios e o que é que o novo texto está alterando, Sineide e Verônica. Bem, veja só, hoje você pode acumular benefícios, né? Então, até a entrada em vigor, que é uma preocupação do pessoal, né? Eu já recebo, vai mudar, não. O que é acumular benefícios? Vamos eu receber, pessoas. Por exemplo, uma pensão por morte do meu marido, que era médico e contribuiu para o INSS, outra pensão dele do serviço público estadual, outra pensão dele, por exemplo, Porque médico pode ter outras várias eu poderia receber até 3, por exemplo, uma estadual, uma municipal e uma do INSS. Não teria nenhum problema. Com a reforma, isso vai mudar. E eu vou precisar escolher qual o melhor benefício. Esse eu escolho, recebo 100%. E o segundo benefício que eu vou ficar, aí eu vou receber uma gradação, que vai ser o seguinte: 80% para benefícios de até um salário mínimo, 60% entre 1 e 2, 40% entre 2 e 3 salários mínimos, 20% entre 3 e 4 e 10% para os acima de 4 salários mínimos. Então, como vai ser uma redução grande. E como se fosse uma fortuna, né? 4 salários mínimos, 3 salários mínimos, 2 salários mínimos. Para um salário mínimo vai ter alguma redução? Aí eu recebo 80%. 80%. Mesmo sendo um salário mínimo, ainda chega a ser 80%. Não, em nenhuma hipótese você vai receber o de melhor valor e 100% integral. do segundo. Entendi. Não. Entendi. Então considere um benefício pequeno. R$2.000. O segundo que eu vou acumular vai ter toda essa gradação. Até porque a gente, né, só tem benefícios gigantes, que a gente escuta, né, pessoas que recebem aposentado, pensões, né, de 60 mil, 40 mil, mas isso é servidor público, né? A gente está falando do regime geral, onde, Adriana, Verônica, a média do benefício de aposentadoria é de R$1.240. É quase um salário mínimo. Sim. Né? E falando, já que está falando de servidor público, é importante entender que a massa de servidor público não recebe grandes salários, minha gente. A massa recebe como se estivéssemos na CLT, né? Exatamente. A ideia de que nós somos beneficiários de quê? Eu queria saber qual é esse benefício. Inclusive, não estamos podendo ligar ar-condicionado na Universidade Federal de Pernambuco, porque o governo cortou recursos. Eu não vejo benefício do servidor público. Na verdade, quando se fala do servidor público como esse grande privilegiado, né, o rico, imagina, super rico, né? Porque esse rico ganha 2.200. É milionário. Milionário. Tá se falando de uma situação excepcional, não é a situação do funcionalismo público em geral, mas o que está sendo semeado é um ataque nessa reforma, nos discursos que justificam essa reforma e que são mentirosos, como a gente já disse, porque o funcionalismo público não tem essa renda e nem essas condições de trabalho. A gente não ganha como juiz, não ganha como deputado. Exatamente. Ao mesmo tempo, as condições de trabalho do funcionalismo público estão sendo atacadas por outro lado. A Adriana falou da situação das universidades, né? A gente estava lá ontem, estava, né, vendo as condições. O grande sonho do neoliberalismo, que eles não conseguiram fazer nos anos 90, no Fernando Henrique, estão querendo fazer agora, é acabar com a categoria funcionalismo público, servidor público. Eles não suportam que existam servidores públicos, pessoas que trabalhem para garantir os serviços públicos. Eles querem acabar os serviços públicos, eles querem privatizar tudo e eles querem acabar com essa categoria. Como é que eles tentam fazer isso? Fizeram naquela época e estão fazendo hoje, querendo transformar e fazer com que grande parte da população ache que funcionalismo público é um bando de gente privilegiada. A gente sabe que não é. Mas coloca trabalhador e trabalhadora em guerra contra os outros. E isso é a coisa que mais... Quantos banqueiros, empresários... Agora, de banco ninguém fala. Inclusive, né? as regras de transição para os servidores públicos são bem piores do que... São mais severas, né? Ainda mais severas. Muito ruins. Eita, outro comentário aqui de Adriano Bezerra. E depois do comentário a gente já vai para as considerações finais, que a gente tem 4 minutinhos. Está dizendo aqui, e as viúvas dos militares recebendo altos salários porque não houve esse corte, não se mexeu, né, com o militar. Sineide disse que talvez haja essa possibilidade de alguma coisa ser mexida com a tal da PEC paralela, mas o foco mesmo, como a gente estava discutindo, certamente deve ser a questão da capitalização, né? Isso. E para o ouvinte entender, qual é o trâmite agora, minha gente? Chegou no Senado, né? Tasso Gereissati, grande empresário brasileiro, riquíssimo. Saiu uma pesquisa agora que é uma das grandes fortunas brasileiras. A maior fortuna do Senado. A maior, né? A maior fortuna do Senado está com a vida da nossa Previdência nas mãos.
O que coisa será que ele vai triste, fazer? né? Ele já disse que vai ser bem celery. Isso, vai quer ser bem despachar rápido. isso o mais rápido possível. E quer manter a essência, a desgraça, né, do texto original. Exatamente. Como é que segue aí? Um minutinho, gente, pra Vamos gente lá, finalizar. leitura do texto, que já foi realizada ontem, encaminhamento para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Lá ele precisa de 14 dos 22 membros, acredito que passe fácil. Uhum. Depois vai para votação no Senado, que a gente vai precisar de novo dos 2 turnos, com 3/5 dos senadores, ou seja, 49 dos 81. Dos 81. Não tendo nenhum tipo de alteração, segue para o nosso querido presidente assinar e sancionar, e vale no dia seguinte. Isso tem me Já perguntado vale muito. automaticamente. É automático. Como a trabalhista ainda demorou Sim. um pouco. Não, Foi a automático, não trabalhista foi? foi automático. Foi em novembro, né? Foi Já novembro. depois, é verdade. Dia 14, na segunda-feira, estava Isso. valendo. Então, aqui não tem período, que nem teve o CPC, o Código de Processo Sim. Civil teve um ano, né? Pra adaptação. Não tem. Passou, no dia seguinte, está todo mundo na nova regra. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a você, Verônica, Schneid. Muito obrigada pelos A gente que esclarecimentos. agradece. Muito importante. Muito obrigada também, Adriana, pela oportunidade. Voltarão, certamente. O programa Fora da Curva de hoje, essa sexta-feira, 9 de agosto, vai ficando por aqui. Agradeço bastante também na técnica Marco da Lata, no estúdio a Larissa Rocha, Luana Farias, Lucas Lopes, Guilherme Falcão, estudantes de jornalismo e também de sociologia. Boa tarde para vocês, bom final de semana. Na segunda, a gente tem tema. Alguém sabe o tema da segunda-feira, minha gente? Conseguiram? Mas a gente vai falar sobre o desmonte, a tentativa de desmonte da Universidade Pública. A gente vai falar sobre Futurice, então, Futurice ou Passadice, né? Vai ser uma semana sobre isso. E eu queria lembrar que a Universidade Federal é nossa, ela é pública e a gente tem o dever moral, ético, de defendê-la. É isso que a gente vai fazer. Eu amo a UFPE e vou defendê-la. Boa tarde, boa semana. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.